Então, essa apresentação curtinha é só para fazer esse comentário sobre se a água é condutora ou isolante. Aqui cabe até um ponto de interrogação. Muitas pessoas acham que a água ela é condutora, porque o que a pessoa lembra e pensa é que se você tiver com a mão molhada, você toma choque fácil, né? Você encosta em qualquer lugar, choque. Mas a água, ela não é condutora. A água, normalmente, ela é um isolante. E por que que a água é um isolante? Porque ela tem essas ligações covalentes, né? Então, o hidrogênio, como ele só tem um elétron na última camada, e o oxigênio ele tem 6 elétrons, oxigênio, 6 elétrons na última camada. O hidrogênio tem apenas um elétron. Esse único elétron do hidrogênio, ele é um elétron que normalmente ele não pode ser cedido, porque senão ele vai ficar sem elétron nenhum. E a matéria precisa, para ter equilíbrio, de ter carga positiva e negativa. Então, este único elétron que o hidrogênio tem, ele está firmemente ligado ao núcleo do hidrogênio, mesmo porque é um átomo pequeno. Então, o próton do núcleo segura esse elétron com grande força. Então, o que que o hidrogênio faz? Normalmente, para ele ficar estável, como a configuração do gás hélio, que tem 2 elétrons, né, e é um gás nobre, o hidrogênio precisa compartilhar este elétron. Então, ele compartilha, no caso, o oxigênio tem 6 elétrons, ele precisa de 2 elétrons para ficar estável com 8 elétrons, né? Que seria a configuração estável para ele, e o hidrogênio precisa de 2 elétrons. Então, nós vamos ter essa configuração. Então, o que que a gente tem? Este elétron é do hidrogênio, esse elétron aqui é do hidrogênio, compartilhou esse par eletrônico, compartilhou esse par eletrônico. Então, o hidrogênio fica estável, o oxigênio vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são dele, mais esses 2 do hidrogênio que são emprestados, deu 8. Bom, então, vocês já aprenderam isso em química, já sabem disso. Por isso, a água ela é tão abundante na natureza, é uma configuração estável, mas acontece que se eu fornecer energia, eletricidade, que foi o que eu representei aqui, olha. Imagina que eu forneça bastante energia para a molécula de água. Se eu fornecer energia, então o que que acontece? Forneceu energia, eu vou quebrar essas ligações covalentes. Então, aqui embaixo, olha, à direita, embaixo à direita, eu estou representando o que acontece. O hidrogênio, ele vai, ao quebrar aquela ligação covalente, quando eu tenho eletricidade e eu tenho uma pequena quantidade de água, essa pequena quantidade recebendo energia quebra essa ligação, aí o hidrogênio ele vai ficar só com o próton dele, do núcleo, e a gente sabe que esse próton ele é positivo, né? Então quer dizer que o hidrogênio ele fica positivo. O oxigênio ele tinha 6 elétrons dele, então aí os 6 elétrons que são dele, e ele arrancou, ou seja, na hora que quebrou a ligação, ele ficou com estes 2 elétrons extra. Esses 2 elétrons extra vão fazer com que o oxigênio fique negativo, negativo. Então, nós vamos ter o oxigênio negativo, 2 negativo, e o hidrogênio positivo. E aí quer dizer que a água agora ela está iônica.
e ela é capaz de conduzir eletricidade. Então, aqui nessa representação, eu estou só lembrando, se a água estiver em pequena quantidade, ou se for na superfície da água, se você encostar um fio carregado de eletricidade, né, todo eletrizado, o que vai acontecer? Vai passar a corrente elétrica, só se for água em pequena quantidade. Então, nesse momento, a gente poderia dizer que água em pequena quantidade, se eu forneço energia elétrica, né, aí eu vou arrancar elétrons e eu vou ter elétrons livres, a água de isolante que ela vai passar a ser condutora. Mas isso só água em pequena quantidade, certo? Porque essa energia não é tanta para arrancar tantos elétrons livres. Essa outra representação aqui é a representação do chuveiro, que normalmente, isso daqui que eu estou representando é a resistência, né? Que vai aqui, ó. Então, aqui a gente tem a resistência lá do chuveiro. E pensa no seguinte, aqui a gente tem uma fiação elétrica. Então, nessa fiação elétrica, a corrente elétrica vai entrar, vai se ligar aqui ao resistor e vai voltar. Então, esse é o caminho da corrente elétrica. Ela entra no chuveiro, certo? Percorre toda essa resistência e sai. Então, a gente tem pontos aqui, ó, de entrada, saída da resistência, que é por onde a corrente elétrica vai circular. Ela circula e sai. Estou comentando isso com vocês porque a água, justamente por ser isolante, vocês imaginem o seguinte, como é que a água ela entra em contato com essa resistência, porque é a resistência que esquenta a água e a gente não é eletrocutado. Nós não somos eletrocutados porque a corrente, na hora que ela entra no chuveiro, tem contato com essa resistência. Ela tem dois caminhos, né? Então, quer dizer que os caminhos seriam ou a corrente passa para a água, ou a corrente volta pelo fio, né? Completa lá o seu ciclo, só passando pelos fios. E como o fio elétrico, a resistência, ela é de metal, normalmente ela é de níquel-cromo, é uma liga de níquel e cromo. É mais fácil a corrente, ou seja, é melhor condutor um metal do que a água. Então, a corrente ela vai passar por toda a resistência e, ao invés dela descer pela água, ela não desce pela água, ela volta pela resistência. Só tem um detalhe, viu, gente? Na hora que a pessoa está tomando banho, lembra do poder das pontas? Se você erguer os braços, tá? Na hora que a gente chega a mão aqui perto, ó, nessa região que eu tô rabiscando aqui, você pode tomar um choque. Por quê? Porque como a gente tem cargas, né? A corrente está passando pertinho aqui, e se você ergue o braço aqui, vai ter uma ponta, você pode tomar um choque aqui, ó. Sentir um choque, não sei se já aconteceu, mas você pode tomar um choque. Você não vai ser eletrocutado, mas você pode tomar um choque com o braço erguido aí por causa das pontas que seus dedos vão representar, tá? Como é que a gente evita, então, ser eletrocutado, né? Usando calçado isolante. Por quê? Toda vez que muitas vezes você toma choque quando você está mexendo no registro do chuveiro, né? Por que que isso acontece? Se você estiver descalço, você vai servir como fio terra, não é isso? Você serve de fio terra. O excesso de carga, ligou o chuveiro, o excesso de cargas vai passar por você e vai descarregar no chão. Você serviu de fio terra. Se você colocar sapatos isolantes, quer dizer que a corrente ela vai circular pelo seu corpo e vai retornar.
Então, ela não descarrega, porque esse sapato isolante não permite que a carga descarregue na Terra. Por esse motivo, não sobe elétron, não sobe, não desce elétron, e aí você não serve de fio terra e não toma choque. Por isso que os sapatos isolantes, ou então, se a pessoa tivesse com luva, certo? Os isolantes, no caso, vão funcionar assim. Esse desenho aqui eu só achei interessante. Nunca tinha pensado nessa questão aqui, ó. Se uma pessoa fizer xixi numa cerca elétrica, mas também para que uma coisa esquisita dessa? Fez xixi, olha, a urina ela tem sais minerais. Então, quer dizer que já é um meio que permite, os íons carregam corrente dentro dos líquidos. O que vai acontecer? A pessoa vai ser eletrocutada nesse caso, né? Muito perigoso. Nunca tinha pensado nessa coisa, mas é isso que eu queria comentar com vocês, tá? Aqui, nesse caso aqui, é íons livres, corrente elétrica, água em pequena quantidade, com certeza a pessoa vai ser eletrocutada, tá? Mas é só isso.